Olá, Touro, tudo bem? Letícia, aqui do canal Tarô em Dupla. Esse mês quem vai fazer a leitura do signo de Touro sou eu, tudo bem? Bom, vamos lá alguns recadinhos enquanto eu embaralho aqui o meu tarozinho. Gente, quem ainda não é inscrito aqui no canal, convido vocês a se inscreverem, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, de encaminhar aí para os teus amigos, tá? De deixar aqui nos comentários, né? Se foi legal para você, se te ajudou, se os conselhos foram bacanas, tá? Se foram contribuição, né? Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigada. Vocês são sempre muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gente, outra coisa... Convido vocês também para conhecerem as nossas outras redes sociais, né? Minha e da Thaís, minha parceira aqui no canal Tarô em Dupla, tá? Lá na rede vizinha, né? A gente tá com os endereços, os arrobas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? Certo? Vamos lá então ver como é que fica esse mês de setembro aí para Touro, que é meu signo também, né, gente? Então, se você tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter, né? Em Touro, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos ver aqui, vamos fazer um leque. Vamos ver como é que Touro inicia esse mês de setembro, tá? Vamos lá, vamos ver. Carta da Justiça, ó. O que mais para Touro? Rei de Paus. O que mais para Touro? Uau! Torre! Eita, nós! Bom, taurinos e taurinas do meu coração. Abrindo o mês, né? Energia de início, como é que começa, energias mais fortes aí, possivelmente, né? Então, abre aqui com a Carta da Justiça, né? A Carta da Justiça, ela fala muito pra gente... Literalmente da justiça, né? Eu sempre digo assim, eu vejo muito aqui da justiça divina, da justiça dos homens também, né? Então, também fala sobre um certo equilíbrio, né? Referente a quê, Letícia? Referente àquela situação assim de causa e efeito, né? A gente não pode negar que existe um equilíbrio nisso, né? Ou seja, eu planto aqui, eu colho mais adiante, né? Então, são as colheitas que eu faço do meu plantio, né? Ação e reação, né? Quando eu vejo aqui um rei de paus, né? Como um desafio aqui, uma questão um pouco mais desafiadora para Touro, né? Como essa carta da justiça, o que eu vejo aqui, Touro? Eu vejo, assim, situações estressantes, tá? Questões possivelmente com outras pessoas, tá? Não apenas, assim, estresse com... Como é que eu vou explicar? Com uma situação, mas sim com uma situação causada por outras pessoas ou que envolvem outras pessoas, né? Touro aqui talvez se sentindo um tanto injustiçado, tá? Isso pode causar, assim, aqui uma certa turbulência, digamos assim, psicoemocional, né? É aquela coisa de eu meio que agir sem pensar, sabe? Ter atitudes por impulso, tá? Então, atenção para isso, tá, Touro? É um sentimento de injustiça, tá? Que pode, sim, ocasionar algumas ações meio que impensadas, tá? E não é nada positivo, ok? Lembra que eu abri o jogo falando de ação e reação? De colher aquilo que planto, né? De, tipo... aquilo que eu faço aqui... ressoa aqui, né? Então, cuidado, tá? Porque, às vezes, esse se sentir injustiçado pode fazer com que você tenha algumas ações um tanto quanto exageradas, digamos assim, tá? E aí não é legal, né? E diante do contexto do jogo de abertura, onde a gente vê uma torre aqui no início, né? Inclusive numa força de solução aqui, tá, Touro?
Eu sempre digo, né, a gente não pode subestimar uma torre, tá? Porque a torre, ela vem justamente quando a gente não fez algo que a gente já deveria fazer, tá? Já deveria ter feito, né? Então eu tenho algo ali que me incomoda, algo ali que não tá legal pra mim, que já não ressoa mais com a minha energia, mas eu fico mantendo, né? Eu não consigo cortar aquilo da minha vida. E aí vem a torre, né, e diz assim, bom, agora chegou a hora, né? Já que você não fez, agora eu vou fazer do meu jeito, né? Aqui são assim, é touro percebendo que algumas coisas realmente já não fazem mais sentido, né? Então é quando literalmente as máscaras caem, tá? O que que eu vejo aqui, touro? Sim, uma situação desafiadora, possivelmente aqui por conta de algo, né, onde touro se sente injustiçado, mas é como se isso fosse necessário para que touro de fato visse a verdade da coisa, entendeu? Para que touro percebesse que tem coisas que não é mais justo com ele mesmo, entendeu? Touro mantendo alguma coisa, né? Buscando talvez esse equilíbrio, buscando se manter nisso porque acha que isso é o certo, porque acha que é o correto, e na realidade aqui é preciso deixar ir, entendeu? Se a gente tiver, a leitura ela não é direcionada, né, para nenhuma área da vida, tá? Inclusive esqueci de comentar ali, né, no início do vídeo. É uma leitura intuitiva, é pro coletivo de touro, né? Então não vai ressoar com todo mundo, tá, gente? E como não é para nenhuma área específica da vida, você vai adaptar aí pro teu momento, tá? Daqui a pouco você tá com uma situação de relacionamento e aqui a gente pode sim estar falando de relacionamento, a gente pode sim estar falando de uma situação entre um casal, né? Que não tá sendo legal, entendeu? Que tem muitas coisas aqui, que tem coisas que estão sendo desafiadoras, tá? E que talvez não dê mais para sustentar, que talvez não tenha mais que sustentar, porque realmente não tem mais como manter, percebe? Então é preciso deixar cair, é preciso deixar que sim desabe, e não dá para ficar segurando situações que já não fazem mais bem. Aonde você se sente injustiçado, aonde você se sente agredido, eu diria, entende? Aqui a gente pode ter uma sensação de agressão, tá? Uma sensação de injustiça pura e assim em alto grau, em alto nível, tá? Então, touro, se você percebe que você tá nessa situação, tá? Presta bastante atenção naquilo que de fato você quer para você, naquilo que de fato você entende que é justo para você viver, tá? E deixa que vá aquilo que tem que ir, ok? Então a gente tem N situações aqui nessa, eu posso fazer uma leitura posso fazer a leitura inteira só com essas 3 cartas aqui, tá? Tem muito jogo aqui, tem muita leitura aqui. Se a gente estiver fazendo de situações de trabalho, se a gente estiver falando aqui de situações de trabalho, né? Pode ser sim situações bem complexas, eu diria, tá? Envolvendo sim pessoas talvez talvez com chefe, né? Ou talvez com alguém arrogante, pessoas assim que realmente não estão nem aí para como o touro está se sentindo, vamos dizer assim, tá? E então tem situações, touro, que não dá para ficar segurando a vida toda, entendeu? Que tem que deixar aí. A gente tem que entender que chegou o momento de largar, soltar e deixar que vá. Tá? Mas vamos explorar um pouquinho mais isso aqui, vamos ver o que mais o tarô vai trazer aqui nesse sentido, tá? Vamos ver aqui possíveis desafios, tendências mais favoráveis, tá? Vamos ver aqui. O que é que a gente tem aqui para touro? É um mês desafiador, tá, touro? Setembro,
percebo aqui que para um grupo de taurinos é um mês bem desafiador, tá? Mas é assim, ó, é desafiador, mas é libertador, entende? É como se algumas coisas que precisam ir realmente se vão, tá? Vamos ver aqui possíveis desafios para touro, mês de setembro. Olha só, 2 de copas. Se a gente estiver falando de relacionamento, meu amor, meu taurino, minha taurina, deixa que vá. Possíveis tendências positivas, 10 de ouros, olha só. Diante desta leitura, né, o que a gente consegue perceber aqui, tá? Realmente, assim, possíveis desafios. E por que possíveis, tá? Porque nada tá escrito em pedra, ok? São tudo tendências, depois a gente vai vir com um conselho, né, pra amenizar aquelas coisas que não são tão positivas, né, touro? Então, assim, ó, quando a gente tem esse 2 de copas aqui, num possível desafio para touro, a gente tem aquela coisa da liga que não dá mais liga, entendeu? Se a gente estiver falando de casal, né, é o casal que já não combina mais, entendeu? 2 de copas é justamente a carta uma das cartas, né, que pode falar do amor, que pode falar da conexão, que pode falar daquela coisa aqui, da cumplicidade, né? Então, se a gente estiver falando aqui de relacionamento amoroso, tem uma dificuldade dessa cumplicidade, percebe? E quando a gente tem um rei de paus aqui em cima, também numa área, numa carta com uma posição desafiadora, a gente pode sim estar falando de um casal onde uma das pessoas realmente não está sendo legal, tá? E aqui a gente tem um rei, tá? Mas a gente não fala de gênero, a gente fala de energia, tá? Então não quer dizer que o homem da relação não está sendo legal, não, tá? É qualquer uma das partes, independente, né, do casal que seja, tá? Então a gente fala aqui de energia, tá bom? Então a gente tem aqui sim, se a gente estiver falando aqui de vida profissional, por exemplo, a gente pode sim estar falando de um emprego ou de um trabalho, né, que já não ressoa mais. Não ressoa mais. E quando eu volto lá em cima no positivo desse jogo com essa torre, meu Deus do céu, é aquilo assim, touro, deixa ir, porque de fato não rola mais, tá? Não tem mais base para se sustentar. Olha que doido isso, gente. E quando a gente vai aqui para as tendências positivas, a gente vem com esse 10 de ouros aqui, e é muito interessante porque nesse tarô lindo, o 10 de ouros, ele vem com uma mulher só e um cachorro, né? Então aqui, por que eu tô falando isso? Porque normalmente a carta do 10 de ouros, ela vem com mais pessoas, né? Inclusive ancestrais, muitas vezes, tá? É o legado, né? Então aqui a gente tem uma mensagem de completude, uma mensagem de muita abundância, de muita fartura, mas é como se fosse no sentido de você se valorizar, você estar bem consigo e de fato com aqueles que te amam, né? Ou de fato com aquilo que te é fiel. Aquele que te é fiel. Se a gente estiver falando de trabalho, com aquilo que você realmente ama fazer, com aquilo que você se sente valorizado. E se a gente estiver falando de relacionamento também, como é que você está se sentindo no seu relacionamento, né? Então aqui nesse 10 de ouros, que inclusive é uma carta que fala sobre finalização, e aqui nesse sentido, uma finalização muito positiva. Quando eu olho para essa torre, a gente vê assim, ó, é algo doloroso, algo dolorido, mas é muito positivo, porque é como se depois disso você sentisse que você realmente fez a coisa certa,
que realmente aconteceu como tinha de acontecer. E a carta da justiça traz isso para nós, né? Bem interessante isso, né? Porque a gente tem, como eu disse, né? Um mês desafiador, mas de certa forma eu não vejo que é ruim. Vocês entendem isso? É como se fosse assim, ó, depois da tempestade sempre vem a bonança. Tipo isso, tá? Vamos ver aqui o que mais para touro. Deixa eu abrir o outro deck, que eu acabei fechando, não sei porquê. Deixa eu embaralhar ele aqui. Hoje eu tô trabalhando com 2 decks de tarô só. Deixa eu abrir ele. Vamos ver como é que desenrola isso, tá, touro? Porque a gente já viu aqui que tem desafio e que tem coisas que precisam de fato, né? Enfim, findarem, né? Vamos ver aqui como é que desenrola. Ó, 5 de copas. O que mais para touro, por favor, no mês de setembro? Rainha de paus, ó. Vocês viram que eu peguei o mesmo deck da abertura do jogo, né? Lá em cima a gente tem o rei na mesma posição da rainha. A gente tem o casal do elemento fogo aqui. E 2 de paus. Ó, bom. A gente vê aqui que apesar das coisas acontecerem, ter aqui, né, uma previsão, digamos assim, de algo que precisa acontecer porque, tipo, é necessário, não tem mais como levar. E a gente tem toda essa questão da grande valorização, autovalorização, né? E o estar com aqueles que, ou com aquilo que de fato é importante para você, tá? A gente tem sim aqui uma tristeza, né? Ou seja, é a lamentação, é o às vezes não ver as possibilidades, tá? Só que aqui a gente vê uma dessas partes nessa vibe, né? Como eu disse, é energia, tá, gente? Não é gênero, tá? Então podemos sim estar aqui falando de relacionamento amoroso. E se estivermos falando de relacionamento profissional, por exemplo, a gente tem alguém sim que fica nessa tristeza, que talvez não esteja. É aquela história, né? Como eu disse, quando a gente tem uma torre, é algo que já não dá mais para levar, mas não é que seja fácil, tá? Então, assim, bom, beleza. Desmoronou o negócio aqui, né? As máscaras caíram, a verdade veio à tona, né? Já percebi que realmente isso aqui não dá mais para mim. Inclusive, na minha leitura aqui, a espiritualidade veio e me disse isso. Ou seja, fez isso, né? Afinal de contas, a gente tem a justiça aqui. Ou seja, é assim que tem que ser. É melhor que seja assim, mas é óbvio que sempre tem aquele momento, né, como a gente diz, do luto, né, do poxa vida. Por que que teve que ser assim? Vem aquela coisa do por quê? Porque não queria, né? Porque às vezes não sai daquela zona de, não gosto de dizer zona de conforto, tá? Porque não temos nada de confortável aqui, né? Mas é aquela zona de segurança, talvez, né? Se estamos falando de relacionamento, é aquele relacionamento que, poxa vida, eu tenho há tanto tempo, como é que eu vou ficar sem, tá. Se é daquele emprego, a gente tá, ou daquele trabalho, né, a gente tá falando, nossa, mas e agora, como é que eu vou fazer, né? Então fica aquela dúvida, aquele medo, aquele conflito, né, gerando possivelmente aqui até uma certa ansiedade. Tá? Uma sensação às vezes de impotência, né, de tristeza mesmo. Mas olha só que interessante, quando a gente vai para o lado mais positivo, para a força de solução, a gente tem um 2 de paus aqui, olha só. Então sai dessa vibe, digamos que lá pelo meio do mês, tá? Sai, se é que vai até o meio do mês. Talvez até antes. Sai dessa vibe de, ó, não vou me prender nisso aqui, chega de ficar pensando lá no passado e vou sim, ó, olhar para frente, né? Vendo que tem mais opções, seja de trabalho, seja para ficar sozinho, seja para um outro relacionamento, tá? E no início eu falei 5 de copas, mas não é 4 de copas, tá? Eu fiz a leitura conforme a carta, só falei o nome errado. Então a gente tem aqui aquela coisa do às vezes ficar preso em questões do como era, como foi, né? E não tá prestando atenção naquilo que a vida tá
oferecendo, tá bom? Mas aqui eu vejo que Touro meio que percebe que existem outros caminhos, sabe? Fica talvez numa dúvida, naquele dilema, né? Vamos dizer assim, mas percebe que existem outros caminhos. Isso é muito positivo, tá? Vamos ver aqui um conselho para Touro. Conselho para Touro. Olha só, uma princesa de ouros. Gente, tem muita gente nesse jogo. Meu Deus do céu. Bom, a princesa de ouros, ela traz pra gente uma energia muito leve, tá? De novos inícios, né? É o não ter medo de começar, o não ter medo de recomeçar, né? É o não ter medo de precisar dar um passo para trás se for necessário, tá? Mas com foco no quê? Com foco naquilo que eu quero de fato materializar na minha vida. O que eu quero pro meu futuro, né? E aqui não é viver pensando no futuro, Deus o livre, porque isso causa ansiedade, tá? Não, aqui é dar um passo de cada vez, começar de novo se for necessário, recomeçar mais uma vez se for necessário e de novo se for necessário, entendeu? Sem medo, com a leveza da energia da criança, tá? É aquela coisa do, bom, eu vou fazer isso aqui. Se der certo, eu vou super continuar. Se não der, não tem problema. Eu vou reprogramar, eu vou refazer, eu vou fazer diferente. Tá? Mas assim, ó, qual é o foco aqui? É materializar o que de fato é verdadeiro, o que de fato é valoroso para você. O que é que você quer levar para o futuro? O que é, Touro, que você quer daqui para frente? Né? Afinal de contas, a gente tem aqui uma torre, aonde aquilo que não serve mais, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não ressoa mais com a tua energia, aquilo que você não veio para viver, vamos dizer assim, isso desmorona agora. Tá? O que acontece, né? A gente muitas vezes, o nosso futuro é construído a partir das nossas decisões de hoje, né? Eu sempre digo isso. A gente vem para ser feliz. E por que às vezes a gente tá remando, né? E não se sente feliz? Aqui claramente não se sente feliz. O porquê? Porque não tá vivendo aquilo que de fato veio para viver. Com toda a completude, com toda a sua potência, digamos assim. Aí vem essa torre e diz assim, bom, agora chega, agora tu vai viver o que tu tem para viver. Então tu vai fazer o quê? Recomeçar, reconstruir, com bases muito sólidas, sabe, desde o início, desde o alicerce, é assim. Esse é o conselho. Sem medo de ser feliz. Sem medo de dar um passo de cada vez, Touro. E sem pressa. Tá bom? Bom, essa foi a leitura para vocês e para mim, né? Afinal de contas, sou taurina. Hoje veio aqui o oráculo Percepção versus Realidade. Vamos ver o que esse oráculo traz pra gente de mensagem. Olha, caíram muitas cartas. Percepção versus realidade. Vamos lá. Esse oráculo é bem legal. Vamos ver aqui, deixa eu cortar. Olha só. O novo estagiário é tagarela e defensor dos trabalhadores. É mais provável que ele seja um estudante de letra A, Ciências Sociais, letra B, Ciências Sociais engajado no movimento acadêmico. Muita gente aposta na opção B, mas não tem sentido em termos de probabilidade, pois em todo lugar há mais alunos em geral do que alunos ativos no movimento acadêmico. Essa é a falácia da conjunção, que nos leva a achar que condições específicas são mais comuns do que as gerais. Como lidar? Lembre sempre
que o geral é mais comum do que o específico. Quanto mais genérica a situação, mais provável sua ocorrência. Ela não tem, esse oráculo não tem imagem, né? Mas é isso, né? Quantas vezes a gente acha que uma coisa muito... Em duas situações, né? A gente, bem como diz ali, a gente tem uma coisa comum e uma coisa específica. A gente dá muito valor para essa coisa específica, né? E achando muito que é aquilo. E aí eu sempre... me veio muito isso, tá? Às vezes a gente recebe aí, né, uma informação de alguém, uma crítica, e quando a gente fala de injustiça aqui nesse jogo pode ter muito a ver com isso, né? A gente recebe uma crítica ou recebe uma informação, como a gente processa essa informação, né? Às vezes não é direcionado à pessoa, né? Ou nem é direcionado nem à pessoa, nem ao profissional, nem a ninguém. Mas é justamente algo muito generalizado e que a gente acaba por, digamos assim, me fugiu o termo agora. A gente acaba por reduzindo isso, né? Achando que é algo muito, muito, muito específico. Tá? Leva isso pro coração, leva isso pro pessoal, acha que é sobre a gente e muitas vezes não é. Na maioria das vezes, eu diria, não é. Tá? Então, taurinos e taurinas do meu coração, essa é a leitura para setembro, tá bom? Fica aí as mensagens, né? Não esquece de curtir o vídeo se você ficou comigo aqui até agora, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Na descrição do vídeo tem aqui os endereços meu e da Thaís, né? Para vocês irem lá se quiserem conhecer os nossos outros trabalhos, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus!